Vencendo as dificuldades. Você já se sentiu tão pequeno diante dos problemas que parecia impossível vencer? Já olhou para suas dificuldades e pensou, como eu vou conseguir superar isso? Há momentos na vida em que o desânimo tenta tomar conta do nosso coração, em que a montanha à nossa frente parece intransponível, em que o gigante grita, zombando da nossa fé. Mas hoje, quero te lembrar de algo poderoso. Com Deus ao nosso lado, nenhum gigante é invencível. Como enfrentar e vencer os desafios que se levantam contra nós quando tudo parece perdido? O que a Bíblia nos ensina sobre como superar as grandes dificuldades da vida? Hoje, vamos meditar juntos, orar com fé e ouvir a voz do Espírito Santo através de uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia. O confronto entre Davi e Golias, em 1 Samuel 17. Essa não é apenas uma história de coragem, mas uma lição sobre como um coração cheio de fé vence os maiores desafios. Antes de entrarmos na história bíblica, pare um momento e pense: qual é o seu Golias? Talvez seja uma doença, talvez uma dívida, talvez um casamento à beira da ruína, talvez a solidão, a depressão, o medo. O inimigo quer que você acredite que não há saída. Mas o nosso Deus é o Deus que abre caminhos no deserto e transforma pedras em testemunhos de vitória. Vamos juntos agora entrar nessa poderosa história bíblica que vai te ajudar a ver as dificuldades com outros olhos. Era um tempo de guerra. Os filisteus estavam de um lado, os israelitas de outro. Todos os dias, um guerreiro gigantesco, chamado Golias, se colocava diante do exército de Israel e os desafiava. Ele tinha cerca de 3 metros de altura. Usava uma armadura pesada, feita de bronze. Só sua ponta da lança pesava quase 7 quilos. Durante 40 dias, manhã e tarde, Golias se aproximava e gritava: "Escolha um homem para lutar comigo. Se ele vencer, nós seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos." 1 Samuel 17, 8, 9. Todos os soldados de Israel, inclusive o rei Saul, estavam tomados de medo. Ninguém ousava enfrentar o gigante. E é aqui que entra o improvável herói, Davi, o menor entre seus irmãos, apenas um pastor de ovelhas. Ele não era soldado, não usava armadura, e não tinha experiência em batalhas. Mas ele tinha algo que os outros não tinham, um coração cheio de fé no Deus vivo. Davi foi ao acampamento apenas para levar comida para seus irmãos. Mas ao ouvir as provocações de Golias, algo se acendeu dentro dele. Ele não podia aceitar que o povo de Deus estivesse sendo envergonhado daquele jeito. Enquanto todos viam um gigante impossível de vencer, Davi via uma oportunidade para glorificar a Deus. Você consegue imaginar a cena? Um jovem inexperiente se oferecendo para lutar contra um guerreiro profissional que já havia derrotado muitos. O que levou Davi a fazer isso? O que ele sabia sobre Deus que os outros tinham esquecido? Oremos. Senhor meu Deus, neste momento de oração eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes os gigantes que enfrento me causam medo. Mas eu me lembro da Tua palavra, que diz: "Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Isaías 41:10. Pai, quero ter o coração de Davi. Quero olhar para os meus problemas com os olhos da fé. Quero confiar no Teu poder que é maior do que qualquer dificuldade. Senhor, fortalece minha fé. Enche meu coração de coragem. Tira de mim todo medo, todo desânimo, toda dúvida. Que eu me lembre todos os dias que o Senhor é o meu escudo, minha fortaleza, meu socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. Nenhum mal pode prevalecer contra um filho Teu, quando caminha na Tua presença. Davi se apresenta ao rei Saul e diz: "Teu servo irá lutar contra esse filisteu." 1 Samuel 17:32. Saul responde: "Você não pode ir contra ele. Você é só um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude." Mas Davi relembra seus momentos com Deus. Ele diz que já enfrentou leões e ursos para proteger suas ovelhas. E completa com firmeza: "O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará da mão deste filisteu." Oh, aleluia! Que fé! Que certeza no coração! Davi sabia que não iria com espada ou armadura. Ele iria em nome do Senhor dos Exércitos. Esse é o ponto-chave. Davi não confiava em si mesmo, mas no Deus Todo-Poderoso. Assim como Davi,
nós também enfrentamos desafios que parecem muito maiores do que nós. Mas a verdadeira vitória não está na força, na habilidade ou na experiência. Ela está na fé. A fé que olha para o impossível e diz: Deus é maior. A fé que não se intimida com o tamanho do inimigo, porque conhece o tamanho do seu Deus. A fé que vence as dificuldades com oração, coragem e confiança. E lembre-se, o mesmo Deus que deu vitória a Davi está contigo hoje. Ele não mudou. Ele ainda luta por você. Ainda capacita os fracos. Ainda exalta os humildes. Ainda derruba gigantes. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu te convido agora. Inscreva-se no canal para continuar recebendo orações que fortalecem a sua fé. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa vencer as dificuldades com a ajuda de Deus. Você não está sozinho. Vamos vencer juntos, com fé, com oração e com a palavra do Senhor como espada. Imagine a cena: um jovem pastor, sem armadura, sem espada, sem escudo, apenas com sua fé e uma funda nas mãos. Do outro lado, um guerreiro experiente, gigante, com armamento pesados, zombando dele e de seu povo. Aos olhos humanos, tudo estava perdido. Mas Davi carregava algo que Golias jamais poderia vencer: a presença de Deus. Saul permite que Davi vá lutar, mas tenta vesti-lo com sua própria armadura. Davi a experimenta, mas logo percebe que não consegue se mover com ela. Ele diz: Não posso andar com isto, pois nunca usei. E então, com sua funda e 5 pedras lisas escolhidas no ribeiro, Davi se aproxima do campo de batalha. Golias o vê e começa a zombar: Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Mas Davi responde com firmeza, com palavras cheias de unção, com a autoridade de quem conhece o seu Deus: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Aqui está a chave. Quando você enfrenta suas lutas em nome do Senhor, não há dificuldade que possa resistir. O que será que aconteceu quando o pequeno Davi correu em direção ao gigante? Ele hesitou? Ele duvidou? Como um jovem pastor, sem armamento algum, poderia vencer o maior guerreiro dos filisteus? Te convido a orar nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, assim como Davi correu em direção ao gigante com ousadia e fé, eu também quero correr em direção às minhas dificuldades confiando na Tua palavra. O mundo pode dizer que eu sou pequeno, que não sou capaz, que não tenho recursos, mas eu declaro em nome de Jesus que o Senhor é quem me capacita, quem me sustenta, quem me dá vitória. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Pai, eu rejeito neste momento toda palavra de derrota, todo espírito de medo, todo pensamento de fracasso. Eu não vou mais fugir dos problemas. Eu não vou mais me esconder, porque o Senhor luta por mim. A minha vitória já está decretada pelo Teu poder. Senhor, aumenta minha fé. Tira de mim qualquer dúvida. Coloca em mim um espírito corajoso, ousado, cheio do Teu Espírito Santo. Assim como Davi não permitiu que a armadura de Saul o limitasse, eu também não aceitarei rótulos humanos, críticas destrutivas ou limitações impostas pelo mundo. Minha armadura é espiritual, é a armadura de Deus. A queda do gigante. E então, o momento da verdade chega. Davi corre em direção ao gigante. Pega uma pedra, coloca em sua funda, gira com habilidade e fé, e atira. A pedra voa pelos ares e atinge o gigante bem na testa. Golias cai com o rosto no chão, derrotado. Davi corre, pega a espada de Golias e corta sua cabeça. Vitória absoluta. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e o feriu, e o matou. Glória a Deus! O improvável venceu. O desprezado foi exaltado. O que era considerado fraco foi instrumento da glória de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer com você. Você também pode vencer o seu gigante. Davi não venceu Golias porque era mais forte ou mais experiente. Ele venceu porque creu no Senhor, e não aceitou viver intimidado. Quantas vezes deixamos nossos gigantes nos paralisar? Quantas vezes olhamos para os problemas como se fossem maiores que o nosso Deus? Hoje,
O Senhor está dizendo: não temas. Enfrente. Eu estou contigo. Lembre-se, a batalha não é sua, é de Deus. E se Deus é por você, quem será contra você? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Você está sendo fortalecido por essa palavra? Então vamos espalhar fé. Inscreva-se no canal para continuar recebendo orações como essa. Ative o sininho para não perder as próximas mensagens. Compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando uma grande dificuldade. Juntos, vamos vencer, porque o Deus de Davi é o nosso Deus. E os gigantes cairão. Você consegue imaginar a euforia naquele campo de batalha? Um exército inteiro, que antes tremia de medo, agora grita em vitória. Por quê? Porque um jovem ousou crer. Um jovem se levantou em nome do Senhor, e sua fé mudou toda uma história. Assim também será com você. Quando você decide crer, mesmo diante das maiores adversidades, Deus age com poder. Se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. O que te impede hoje? Muitas vezes, não é o tamanho da dificuldade que nos paralisa. É o tamanho do medo dentro de nós. Golias era grande, sim, mas o medo dentro do exército de Israel era ainda maior. Eles esqueceram quem era o Deus deles. Você já parou para pensar nisso? Talvez o Golias da sua vida não seja um guerreiro com espada, mas sim uma doença, uma dívida, um trauma, uma ferida emocional, uma humilhação ou até mesmo uma ansiedade constante que você não consegue controlar. Hoje o Senhor está te dizendo: você não foi criado para fugir, mas para vencer. Você tem autoridade espiritual. Você tem promessas. Você tem o nome de Jesus. A mulher do fluxo de sangue. Vamos lembrar de outra história de fé e superação. No Novo Testamento, encontramos uma mulher que há 12 anos sofria com uma enfermidade. Ela havia gasto tudo com médicos, mas ninguém pôde curá-la. Contudo, ela ouviu falar de Jesus. E no meio da multidão, mesmo fraca, mesmo considerada impura pela lei, ela decidiu tocar no manto dele. Se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Marcos 5:28. E ao tocar no Senhor, a cura veio instantaneamente. Jesus sentiu que dele saiu poder. Ele olhou para ela e disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Marcos 5:34. Assim como essa mulher venceu uma luta de 12 anos com um simples toque de fé, você também pode vencer. O segredo não está na força física, nem no status, nem nos recursos. Está na fé. Senhor, neste momento oramos por todas as pessoas que estão enfrentando dificuldades que parecem gigantes. Oramos por quem está cercado de medo, por quem foi humilhado, por quem tem chorado escondido. Tu conheces, Senhor, cada luta, cada dor, cada oração feita em silêncio. Assim como Davi, nós dizemos: Tu vens contra mim com lança, espada e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Senhor, fortalece os fracos, cura os doentes, restaura os que estão cansados, levanta os abatidos. Dá-nos coragem para agir em fé, mesmo quando tudo ao redor grita impossível. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Senhor, toca agora nesta vida que ora comigo. Toca como tocaste na mulher do fluxo de sangue. Que do teu manto saia virtude e alcance essa pessoa agora. Que haja cura física, emocional, espiritual. Repreendemos agora toda voz do inimigo, toda acusação, todo espírito de derrota, de desânimo, de incredulidade. Declaramos que o nome de Jesus é maior que qualquer dificuldade. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Davi não foi à guerra como guerreiro, mas saiu como um herói. Você pode estar despreparado aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, você está exatamente onde precisa estar para viver o milagre. Não é a armadura de Saul que vence. Não é a espada de Golias que intimida. É o nome do Senhor que traz vitória. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Você já se perguntou por que Davi pegou 5 pedras, se ele sabia que bastava uma para derrubar Golias?
Muitos estudiosos dizem que isso mostra preparação e confiança. Davi estava pronto para continuar lutando se fosse necessário, mas cria que Deus agiria já na primeira tentativa. Você está preparado para perseverar? Mesmo se a resposta não vier hoje, você continuará crendo? Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida, e a pedra da sua fé pode derrubar qualquer obstáculo. Conclusão com reflexão profunda. Irmãos, não ignore os gigantes, mas também não os superestime. Eles podem ser grandes, mas Deus é infinitamente maior. Pare de se esconder. Pare de acreditar que você não é capaz. Pare de aceitar palavras que te diminuem. Hoje o Senhor está te levantando como um Davi. Você nasceu para lutar e nasceu para vencer. Inscreva-se no canal agora para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua fé. Deixe seu like se essa palavra tocou o seu coração. Comente abaixo qual gigante você precisa vencer. Vamos orar com você. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que estão passando por batalhas. Seja canal de bênção na vida de alguém. Inspiração bíblica.